Boa tarde, meu nome é Wellington Augusto Soares, sou formado em Letras, Português e Inglês pela Unesp de Assis. Também sou formado em Pedagogia pela Universidade de Franca. Atualmente eu sou professor de inglês da Rede Municipal de Ensino de Botucatu, São Paulo. Gostaria de agradecer a presença de todas as professoras da banca, a professora Gláucia, a professora Patrícia e a professora Solange, minha orientadora. Dou início à minha defesa do trabalho de conclusão de curso de pós-graduação, Lato Sensu, Formação Docente e Educação para Inserção Social, do Instituto Federal de São Paulo, no campus de Campinas. O título do meu trabalho é O Caráter Facultativo do Ensino de Inglês nos Anos Iniciais de Escolarização, um Fator de Exclusão Social. Ele foi redigido no segundo semestre de 2022 e consta 35 páginas. Bom, eu dividi meu trabalho em introdução, problemática, fundamentação teórica, conclusões e as referências bibliográficas. Na introdução, eu gostaria de falar um pouquinho do contexto da pesquisa. Então, na busca por possíveis temas para o TCC, eu procurei manter uma proximidade com as minhas vivências enquanto professor de inglês da rede pública de ensino. Eu iniciei minha prática docente dando aula de inglês para crianças do ensino fundamental 1 e eu continuo trabalhando com essa faixa etária até hoje. Comecei em 2020, então não faz muito tempo, mas foram 2 anos, terceiro ano que eu trabalho com essa faixa etária. E aí, desde o primeiro mês de trabalho, eu comecei a levantar alguns questionamentos de ordem prática, assim, referente à implementação do ensino de inglês nos anos iniciais do ensino fundamental. Justamente porque eu fui inserido num ambiente assim desconhecido, no qual a minha formação inicial ela não havia me preparado. Porque no curso de letras a gente faz os estágios obrigatórios de regência, de observação de regência, a partir do 6º ano do ensino fundamental. Então eu fiz meus estágios era no 7º ano, 8º ano e ensino médio. Então eu não imaginava que eu ia trabalhar com os anos iniciais. O ensino de língua estrangeira, segundo os documentos oficiais, ele é obrigatório apenas a partir do 6º ano. E se estende até o último ano do ensino médio. Então, a implementação do ensino de língua estrangeira nos anos iniciais, ele fica a critério de cada estado ou município, podendo existir ou não a oferta. Então, assim, nesse contexto, enquanto eu preparava as minhas aulas, eu procurava material didático, referências, documentos, nesse movimento mesmo de amparo pedagógico, digamos assim, eu descobri que não existem os documentos oficiais, não existe parâmetro curricular dessa modalidade de ensino, e eu precisava preencher documento da escola. Planejamento, semanário, todos os papéis que precisavam ser preenchidos em relação ao conteúdo, a habilidade a ser trabalhada, a habilidade da BNCC, as escolas do município que eu trabalhei, pelo menos segue o currículo paulista e cada conteúdo tem uma habilidade a ser trabalhada. E aí eu me deparei com isso, que eu não tinha habilidade para preencher, porque eu não tinha documento para procurar, não tinha, E aí as minhas coordenadoras sempre me orientavam, deixa em branco, não faz nada. Só que isso me causava um certo estranhamento, eu queria preencher alguma coisa. E tanto que até hoje eu uso as habilidades a partir do 6º ano, e dou uma implementada, mudo algumas coisas e tal. Mas eu tenho que preencher. Então, aí, com tudo isso em mente, eu decidi escrever sobre isso. Levantar dados aí que funcionassem como argumentos para afirmar que a não obrigatoriedade do ensino de língua estrangeira, no meu caso inglês, pode ser outra língua estrangeira, como o espanhol, mas o mais comum é o inglês.
do primeiro ao quinto ano, é um fator de exclusão social, né? Primeiro, por quê? Né? Porque todo mundo que eu conheço, né, como é consensual, é conhecido, é sabido, as escolas particulares, elas implementam o ensino de inglês desde a educação infantil, né? Desde a educação infantil. Então, comparado com o ensino público, teoricamente, quem tem mais dinheiro tá na frente, né? E aí, quem tem maior poder aquisitivo tem acesso ao conhecimento. E aí que entra a problemática da coisa, né? Porque não é obrigatória no ensino público, sendo que é um conhecimento socialmente valorizado, né? Hoje, né, depois da globalização e tal, o inglês hoje todo mundo fala, é a língua primordial, é a língua mais importante e tal, a língua dos negócios, a língua da, da, da ciência, enfim, da informação, do conhecimento, tudo. Então essa é a problemática do meu trabalho, né? Ela vai se apresentar aí, né? Alguns possuem acesso ao ensino de língua estrangeira desde muito cedo, seja na escola regular ou em cursos de idiomas privados, né? Tem uma expansão de escola de idioma pelo Brasil. E outros são parcialmente destituídos do acesso a esse ensino no âmbito público. Parcialmente porque a partir do 6º ano é obrigatório, então todo mundo tem acesso a partir do 6º ano. Né? E se ocorre a restrição do acesso a um conhecimento socialmente valorizado, como é o inglês, ocorre o processo de exclusão. Então essa é a problemática do meu trabalho. Na fundamentação teórica, o que eu utilizei para dar sustentação ao meu trabalho. Eu dividi eles em alguns tópicos. O primeiro deles é a língua estrangeira no currículo. Então, esse primeiro tópico vai fazer um panorama histórico da trajetória da língua estrangeira no currículo. Eu decidi trazer essas informações para evidenciar que ao longo da história da educação brasileira, o ensino de língua estrangeira ele foi pensado, foi repensado. Ora não era obrigatório, ora foi obrigatório a partir do 2º grau, ora com caráter instrumental, ora pautado na formação integral do aluno. Então ele teve um vai e vem, né? Um zigue-zague ali de mudanças, de alterações, né? E foi só a partir dos PCNs de 97, 98 e da BNCC de 2017, ou seja, muito recente, que o ensino de língua estrangeira se tornou compulsório, né? Abarcando aí 7 anos de escolarização, do 6º ao 3º ano do ensino médio. E até hoje é assim, né? É assim que funciona. O segundo tópico da fundamentação teórica é a busca por referências bibliográficas. Essa é a parte mais densa do meu trabalho, né? A parte que contém mais páginas e mais apontamentos, justamente porque eu propus levantar o maior número de trabalhos e suas considerações relacionadas ao binômio inclusão e exclusão. Claro, aplicado a essa realidade, né? Então, nessa busca por trabalhos acadêmicos que abordassem o ensino de língua inglesa para a criança, o grupo de pesquisa Felice, a formação de professores em ensino de línguas para crianças da Universidade de Londrina, foi que me propiciou o levantamento de dados necessários para a elaboração do TCC. Então, no site desse grupo, há um mapeamento, uma organização dessas pesquisas que abordam o ensino de língua estrangeira para criança por os mais variados vieses. E aí, tendo acesso aos textos mapeados, o objetivo foi encontrar considerações preocupadas, concernentes ao binômio inclusão e exclusão,
pelo caráter facultativo do ensino em questão. As informações encontradas foram agrupadas em recortes, e esses recortes, em diálogo com as minhas considerações, se tornaram os principais argumentos da pesquisa. Então, de modo geral, né, eu não vou detalhar, né, cada autor, né, cada obra, cada trecho, porque isso já está no trabalho escrito, mas eu vou tentar fazer de uma forma geral, justamente porque nós temos pouco tempo, né, de defesa, de apresentação. Então, de modo geral, os trabalhos que eu trouxe para discussão, eles levantam questões parecidas quando pensado o tema, né, essa questão. E é consensual entre os trabalhos que há um problema que precisa ser resolvido. De um lado estão os estados e os municípios que não ofertam o ensino, e só por, né, por si só, a não oferta já é uma realidade excludente, né? E por outro lado estão os estados e municípios que ofertam o ensino, mas de uma forma desassociada de objetivos, né, a longo, a médio, curto, médio e longo prazo, né, que tem a falta de qualificação profissional, escassez de material didático, né, a grande maioria, como eu trouxe nos textos, né, foca numa aprendizagem preparatória, né, como se os anos iniciais, claro, né, existe uma sequência, começa e se termina. Então tem uma evolução cronológica, mas alguma realidade é apenas preparatória para os anos seguintes, né, sem levar em consideração a forma que a criança aprende naquele exato momento, né, de que pode ser uma aprendizagem significativa naquele momento. Falta regulamentação, né, uma prática desvinculada de uma política de línguas. Então, de uma forma geral, esse tópico pode ser resumido nisso. O outro tópico da fundamentação teórica foi a busca por referências curriculares. Então, na tentativa de ter uma visão mais abrangente do âmbito nacional, eu acessei os documentos curriculares de cada estado, que estão publicados e disponíveis para consulta nos sites das Secretarias Estaduais de Educação. E aí eu busquei saber quais desses estados trazem um olhar específico, né? Ou seja, se há ou não uma orientação curricular para o ensino de língua estrangeira nos anos iniciais de escolarização. E aí, dentre os 27 estados, foi aquela tabela que eu elaborei, né? Dentre os 27 estados, apenas 6 deles trazem em seus referenciais curriculares algum tipo de organização curricular desse ensino, né? São eles o Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba e Tocantins. E aí, pensando numa porcentagem, são apenas 22,2% dos estados brasileiros. O outro tópico, né, o tópico final da fundamentação, são os aspectos da exclusão. Eu tentei, né, para finalizar a fundamentação teórica, foi elaborado uma breve discussão acerca de alguns aspectos da exclusão que surgem desse cenário. Realmente, né, a discussão foi feita de uma forma sucinta, né? Não tive um aprofundamento de uma forma mais densa nos aspectos da exclusão, pensando a exclusão mesmo enquanto conceito. Mas eu acredito que tenha sido feito de uma forma que colaborasse com o todo do trabalho, né? Que o trabalho ainda tenha validade, né? Enfim, essa discussão que foi dos aspectos da exclusão,
que surgem desse cenário, né? Então, para isso acontecer, eu também fiz o mesmo esquema, né? Eu trouxe recortes de trabalhos que auxiliam no entendimento do conceito de exclusão aplicado a essa realidade. E, dentre os trabalhos, é consenso entre os autores que a exclusão se constitui enquanto processos sociais de privação coletiva, no qual sujeitos sociais são privados do acesso a serviços sociais básicos. E aí, nesse caso, a educação entra como um serviço social básico, né? Nesse caso, no caso do meu trabalho, são alunos que são destituídos, né? Um grupo social que são destituídos do acesso a um conhecimento. Então, é uma forma de exclusão. Enquanto um grupo é destituído do acesso a um conhecimento, outro é privilegiado com ele, né? Os usuários da rede particular de ensino têm assegurado o acesso ao ensino de línguas estrangeiras, né? E sem a oferta obrigatória na educação pública, o Estado mantém a distância entre ricos e pobres, né? O conflito público-privado, ele vai se intensificar, né? E apresenta características da doutrina neoliberal na educação, né? Onde as políticas neoliberais buscam construir redes de mercado educacional cuja concorrência vai garantir aí a eficácia, a eficiência dos serviços oferecidos, né? Então, enquanto o Estado não interfere nessa realidade, o acesso à língua estrangeira nos anos iniciais de escolarização fica restrito àqueles que podem pagar por ele. E isso abre espaço para o setor privado investir em diferenciais, né? Mantendo as diferenças entre a escola pública e privada, mantendo a distância entre ricos e pobres e mantendo a desigualdade social. Basicamente, é isso, né? O meu trabalho é isso. Porque eu precisei levantar argumentos, recortes que falem disso, né? O meu trabalho ter uma sustentação. Então, para finalizar, eu fiz alguns apontamentos finais que concluem o trabalho, né? Então, agrupando os recortes dos trabalhos apresentados, foi possível deixar evidente que a não obrigatoriedade do ensino público de inglês nos anos iniciais gera consequências negativas, como o aumento da distância entre as classes populares e as classes mais abastadas, né? Justamente porque o ensino de inglês para crianças acontece majoritariamente no ensino privado. A implementação do ensino deve vir acompanhada de uma política de línguas. E para que essa aprendizagem, né, se torne, né, um meio de transformação social, um meio de inclusão, é necessário não apenas esforços individuais, né, como as iniciativas do aprendiz ou do professor, né? Claro, isso é extremamente importante, mas a gente está falando de uma forma mais generalizada, né? Então, de uma forma mais geral, pensando no âmbito nacional, né? Então é necessário não apenas os esforços individuais, mas que também existam políticas públicas educacionais específicas em âmbito federal e estadual. Até porque ter acesso ao ensino de línguas é um direito de todos.